Acabou de estourar a bomba definitiva que todos os culés estavam esperando. A partida da Argentina terminou e o próprio Julián Álvares falou com a imprensa para confirmar, para realizar o sonho de todos os barcelonistas. Há poucos minutos, o sonho de Julián Álvares acabou de se realizar. Julián Álvares explodiu o mercado de transferências. É uma loucura. Todos os meios de comunicação estão falando sobre isso e Julián Álvares acaba de dar o passo definitivo. Ele falou publicamente depois da partida e soltou a frase que vai marcar o verão, o mercado de transferências de verão do Futebol FC Barcelona. Porque o atacante argentino reconheceu que já conversou com o Atlético de Madrid e que para ele o melhor é uma transferência. Sim, não é um vazamento, não é um boato, nenhum jornalista saiu dizendo isso, foi o próprio Julián Álvares. E atenção porque, segundo essas informações que acompanham a notícia, obviamente o Barça é o objetivo número 1 de Julián Álvares. O jogador vai deixar o Atlético de Madrid e vai assinar com o Barça. Mas espera, porque o que realmente importa não é só que ele queira sair. O importante é que ele decidiu fazer isso justamente agora. E isso muda tudo. Porque lembra que o Real Madrid, na época, ofereceu 150 milhões de euros, ninguém mais disse nada. O Real Madrid não conseguiu. O Real Madrid não conseguiu contratá-lo porque a vontade do jogador é jogar pelo Barça. Durante semanas se falou de ofertas, de reuniões, de ligações, de negociações, mas faltava a peça-chave, a opinião do protagonista de tudo isso, a opinião de Julián Álvares e amigo culé, amiga culé. Julián Álvares acabou de confirmar isso agora mesmo. Já temos a peça-chave, porque ele explicou que conversou com o Atlético de Madrid e considera que a transferência hoje é a melhor para todas as partes. É uma frase bem curta, mas tem um significado impressionante, porque um jogador que está completamente feliz com sua vida jamais sairia diante da imprensa para reconhecer que quer ir embora. Isso significa que a decisão dele já está tomada, que o jogador já fez sua escolha, que não quer ir para o Arsenal, que não quer ir para o Liverpool, que quer jogar no Barcelona. E aqui aparece o mais importante. E é que, há muito tempo, Deco e Laporta consideram Julián Álvares o atacante perfeito, o atacante ideal, o atacante sem igual. Que tem que liderar o projeto de Hansi Flick junto com Lamine Yamal. Imagina o Julián Álvares com Lamine Yamal com Pedri. E companhia fazendo malabarismos, aprontando travessuras. E não estamos falando só de gols, estamos falando também da questão da pressão. Porque a pressão que o Julián Álvares exerce, na verdade vimos isso também hoje no jogo da Argentina, é uma loucura. Esse jogador vai arrebentar. Esse jogador vai fazer história no Barcelona, não tenho a menor dúvida. Além disso, o próprio Fabrizio Romano também, caso faltasse algum detalhe, também confirmou o bom e reconhecidíssimo jornalista Fabrizio Romano. E é que nas últimas horas ele também informou isso. Ele disse que o interesse do Barça é o mesmo de algumas semanas atrás e que a posição do Atlético de Madrid era esperar para ver se o jogador iria decidir ou não e também se o Barcelona faria essa oferta ou não. Já sabemos que havia uma oferta na mesa de 100 milhões de euros, eu acho que agora é a vez do Barça negociar. Agora o Barça também precisa agir novamente. E o clube rojiblanco mantém, como já sabemos que foi dito há algumas semanas, mantém que a princípio não iria vender o jogador e lembrava que qualquer operação teria que ser negociada diretamente com eles. Uma vez que isso aconteceu, uma vez que Julián Álvares decidiu soltar a bomba, tudo será mais fácil, nem de longe. Quando o jogador comunica internamente que quer sair, não se trata mais de dinheiro, preço ou qualquer outra coisa. Falamos da vontade do jogador e o Barça já nem precisa mais convencê-lo. O Barça já sabe que Julián quer vir. O Barça já sabe que vai fechar essa contratação de qualquer forma. O que ainda não está confirmado é se algum jogador também será incluído na negociação. Pode-se falar de Casado, de Marc Bernal, que também dissemos na época que era possível que pudesse sair. Não sabemos o que o Atlético de Madrid vai pedir agora também, mas o início de tudo acabou de acontecer. Ou seja, a notícia mais importante é a que estou repetindo para você neste vídeo, que me parece uma verdadeira maravilha. Curta, se inscreva, pois estou te contando isso em primeira mão. Ninguém está falando disso ainda porque não deu tempo. Faz poucos minutos que a notícia foi confirmada e muitos agora vão se perguntar, por que o Barça? A resposta é bastante simples, porque esportivamente é o projeto que mais combina com Julián.
E te digo mais, porque o Julián vem de jogar no Atlético de Madrid, onde ele nunca vai conseguir, mostrar o seu futebol da maneira que ele gosta. E o Hansi Flick quer um atacante que faça gols também, mas também que faça uma pressão, da qual já falamos, que vai ser muito importante. Isso o Julián Álvares vai fazer e tenho certeza de que ele vai se destacar no Barcelona. Ele sabe se associar, sabe cair pelas pontas, pode gerar espaços. Exatamente as virtudes que ele vem demonstrando desde o River Plate, passando também pelo City e agora, ultimamente, também no Atlético de Madrid. Além disso, o Barça sabe perfeitamente que o Lewandowski precisa de um grande substituto, um substituto de qualidade. Ou seja, não dá para contratar um quebra-galho e não dá para fazer uma aposta só para dizer, olha, vou fazer uma contratação para ver no que dá. Não, não, não. O Barça, com essas intenções que tem de brigar pela Champions, por que não dizer assim? Pois tem que fazer uma contratação à altura do próprio Julián Álvares. Eu adoro essa contratação. Adoro que o próprio Julián Álvares tenha falado isso publicamente. Dentro do clube, consideram que Julián reúne absolutamente todas as condições perfeitas para ser um dos melhores atacantes do mundo. Agora, esse obstáculo do qual todo mundo está falando, está claro que é o Atlético de Madrid, porque perder o Julián já vai ser um golpe duríssimo. Ou seja, isso está claro. Mas perdê-lo para que ele vá para o Barça é ainda pior para eles. Recentemente, Henrique Cerezo voltou a afirmar publicamente que o Atlético de Madrid não pretende vender o argentino. Agora tudo mudou, é claro, e também ficou claro que ele tem contrato de longa duração. É provavelmente uma das negociações, e não estou exagerando em nada, que o Barça vai ter não só neste mercado, mas nos últimos anos. Não tenho nenhum tipo de dúvida. Vai haver tensão, vai haver ofertas, vai haver contrapropostas. Aqui vamos te informar absolutamente sobre todos os movimentos que o Barça fizer, tudo o que o Atlético de Madrid disser, todas as palavras que o próprio Julián Álvares disser. Então se inscreva e arrebente esse botão de like. A diferença é que agora o jogador já falou, caso alguém vá me perguntar qual é a diferença entre o de ontem e o de hoje. Pois o jogador falou e isso mudou completamente o cenário. Todos os olhares estão nos escritórios do Barça, que devem estar em polvorosa, pois Deco já sabe que até poucos dias atrás não era oficial, e agora é. Julián quer sair do Atlético de Madrid. Ele mesmo disse, não foi jornalista. Quando surge essa chance, não dá para esperar. Deco, faça isso agora. Mexa-se hoje mesmo e feche a contratação, por favor. O Barça vai analisar essa fórmula econômica e acho que haverá alguma venda. Não sei a situação atual, mas disseram que o Barça pode fazer uma contratação desse nível. Então tudo está em aberto, porque estamos falando de um jogador que pode, aliás, que vai marcar uma época no Camp Nou. E justamente por isso, Laporta não vai deixar escapar a oportunidade de contratar um dos melhores atacantes do momento. O que realmente importa hoje não é se a contratação está feita. Não está. Mas o melhor é que o jogador já deu esse passo e, sinceramente, pela primeira vez, o próprio Julián reconheceu isso publicamente. Quando um jogador desse nível toma essa decisão, é porque tudo já mudou. Então, amigos do canal Barça Hoje, a história entre o Barça e Julián Álvares está mais viva do que nunca. Tinha gente por aí dizendo que não, tinha gente dizendo que ele nunca viria, pois hoje foi dado um golpe na mesa. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre. Nos vemos no próximo vídeo.